Graça e paz, amém? É uma alegria estar aqui com vocês, como sempre. Hoje, o pastor Alex fez esse pedido especial para eu vir, porque ele está de quarentena, né? Está com coronavírus, apesar de estar assintomático, mas ele pode transmitir o vírus para pessoas que não vão ter a mesma reação assintomática, né? E pode, portanto, se agravar em outras pessoas. Pois bem, estou aqui e ele me deu a missão de dar continuidade à série de mensagens no Sermão da Montanha. Portanto, nós hoje vamos ler Mateus capítulo 5, do verso 38 ao verso 48. Mateus capítulo 5, do verso 38 ao verso 48. É uma passagem maravilhosa. Essa parte do Sermão da Montanha que vem sendo pregada aqui na igreja, ela estabelece a ética do reino de Deus, ou seja, a ética do Evangelho. E aí, não é simples a gente estabelecer diferença entre a lei e o Evangelho, entre a ética da lei e a ética do Evangelho, como que o cristão deve se portar em determinados momentos, em situações, como pensar a ética do Evangelho, por exemplo, para um país, para um estado, como é o caso do Ocidente, que na sua maioria, pelo menos o Brasil, a maioria da população é cristã, e, portanto, as leis de um país, e aqui eu estou falando das complexidades, tá? Essa breve introdução para falar das complexidades desse texto, de como é complexo pensar a ética cristã, porque é mais fácil pensar a ética cristã quando falamos do trato de amigos, de irmãos, de parentes, como você se portar usando a ética evangélica com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seu marido, com seu irmão, com a sua irmã, com seu amigo, com seu vizinho. Pensar assim é muito mais fácil, e é essa abordagem que eu quero dar hoje na maior parte da mensagem, mas eu quero iniciar uma breve introdução. Assim, nós teríamos um zilhão de assuntos para tratar, e você pode pegar cada versículo desse e passar semanas pregando só sobre um deles, se for tratar de todos os assuntos. A tentação de alguns pastores, pelo menos a minha, ao subir no púlpito, é querer tratar de todos os assuntos referentes a esse tema. Seria um erro se eu cedesse a essa tentação. No púlpito, menos é sempre mais. Então, a minha intenção hoje é falar de como nós devemos tratar o nosso próximo, o mais próximo possível de nós, né? Aqueles com os quais a gente lida no dia a dia. E eu quero somente pincelar as dificuldades que esse texto trata de forma introdutória, e deixar para um outro momento de estudo, talvez, tratar dos problemas que a ética do Evangelho, a ética de Jesus, nos traz, os desafios para a sociedade, né? Pois bem, vamos ler aí o texto. Mateus, capítulo 5, verso 38, diz assim: Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Vamos orar mais uma vez? Pedir para que o Espírito Santo de Deus ilumine, a fim de que eu possa ser instrumento de Deus, boca de Deus, para a vida de vocês nessa manhã. Senhor, eu quero te pedir o teu auxílio, a direção do teu Espírito Santo, a influência direta do teu Espírito Santo sobre a minha vida, a fim, Senhor amado, de que a tua palavra seja não só ensinada, mas a tua voz seja ouvida por cada um dos teus filhos, Senhor Jesus, aqui presentes, que a tua palavra seja aberta pelo teu Espírito Santo e que o Senhor ministre aos nossos corações e mentes, e que a tua palavra, que tem o poder de transformar, a tua palavra que tem o poder de salvar, a tua palavra, Senhor, que tem poder de estampar os ouvidos e abrir o entendimento espiritual, que ela opere esse poder em nós hoje, nessa manhã, em todos aqueles que estão nos ouvindo aqui e aqueles que estão em casa. Tua palavra diz sobre si mesma, Senhor, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Portanto, Senhor Jesus, essa pregação tem o poder de arrancar do inferno aqueles que estão condenados e trazer para o reino do Filho do teu amor. Esse poder está sobre o teu Espírito Santo, é o teu Espírito Santo que eu clamo, que se faça presente e opere nessa manhã, para a honra e glória do teu nome, para a nossa alegria e salvação. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, o Senhor Jesus está fazendo um paralelo ao que a lei disse e ao que ele vai dizer. O Senhor Jesus, ele abre um precedente, ou ele, melhor dizendo, reconhece que a lei de Deus, ela não é clara e inequívoca para todo mundo. Por exemplo, na conversa que Jesus tem com o jovem rico, Jesus vira para o jovem rico e diz assim, o jovem rico perguntou para ele o que ele poderia fazer para ser salvo. Jesus diz, olha, cumpre a lei e viverá. Jesus diz, o que diz a lei? Né? Jesus pergunta para ele, o que diz a lei? Como você a lê? Ou seja, como você a interpreta? Jesus, portanto, deixa claro que a lei de Deus, a escrita da palavra, ela carece de interpretação. Ela carece de interpretação. Quando Jesus pergunta para o jovem, como você a lê? Como você a entende? Ou seja, ele deixa claro que o texto bíblico, ele não é evidente por si só, e, portanto, todo leitor é um intérprete. Tem um poema de um poeta americano, eu esqueci o nome dele agora, mas diz assim, a minha leitura é da tua a maior inimiga. Ambos, a minha tem um nariz grande como o meu, a tua um nariz torto como o teu. Ambos lemos a Bíblia noite e dia. Onde você lia preto, branco eu lia. É mais ou menos assim. Ou seja,
nós sempre projetamos para a leitura, não só da Bíblia, mas para qualquer leitura que fazemos, de qualquer texto, de qualquer livro, sempre projetamos para a leitura a nossa vivência, as nossas experiências, os nossos pressupostos, o nosso temperamento. A dificuldade é conseguirmos transcender a nossa vivência, o nosso temperamento e tentar entender o que Deus diz sem as minhas influências. Bom, isso é muito difícil, mas para isso a gente precisa de paciência, de humildade, sobretudo de humildade, e de ver o que grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história, de 2000 anos de história, como eles entenderam, quais foram as dificuldades que homens e mulheres de Deus tiveram para interpretar esse texto ao longo da história, quais foram os desafios, como as interpretações que pela história se provaram equivocadas, quais foram as consequências que elas trouxeram, os equívocos e quais aqueles que, dando uma interpretação mais adequada, trouxe luz para a história e, portanto, promoveu um mundo melhor. Esse exercício tem que ser feito. Então Jesus diz: ouviste que foi dito, e aí ele vai fazer menção à lei, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Essa é a máxima do texto. Jesus está dizendo, a lei disse isso, eu, porém, vos digo. Quando Jesus diz, a lei de Deus disse isso, eu, porém, vos digo, Jesus está estabelecendo não uma nova lei, mas uma nova ética, e existe uma diferença entre lei e ética. A lei, ela é radical, ela é pontual. Então, por exemplo, a lei diz, não matarás. Simples assim, correto? É proibido matar. É proibido matar. Agora, e se alguém tiver com a faca no pescoço de uma criança, ou seja, um criminoso, um doente mental, seja lá o que ele for, um perverso, um homem mau, tá? O homem mau, o homem perverso, estiver com uma faca no pescoço de uma criança, dizendo que vai matar essa criança. E você sabe do histórico desse homem perverso e que ele, de fato, existe uma grande possibilidade dele levar o homicídio, o assassinato dessa criança a efeito. E um policial está, portanto, munido de arma e ele tem a oportunidade de matar esse assassino em potencial para poder livrar a vida da criança inocente. Ele pode atirar, ele deve atirar ou não? Bom, a ética, que é a interpretação da lei em cada caso, o que a ética diz? Sim, o policial deve atirar para imobilizar ou para matar, se for o caso, esse homicida em potencial, a fim de livrar a vida da criança inocente. Então, nesse caso, matar o assassino em potencial é pecado? Não, não é. Isso é ética. É quando você pega uma lei e vai pensar a lei dentro de um contexto complexo. E você vai precisar, portanto, dar a ela uma interpretação. Jesus diz, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, o que significa que todo aquele que for tratado, que tratar o outro de uma forma específica, ele deve ser tratado da mesma forma, exatamente da mesma forma. É o princípio da reciprocidade. O princípio da reciprocidade. Os países usam o princípio da reciprocidade. E uma coisa que nós temos que entender é a diferença entre a lei do Estado e a lei para os indivíduos. E aqui começa a complexidade disso, mas já já a gente fala nisso. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. Ou seja, quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, Jesus está dizendo, eu não quero que vocês se relacionem entre si, indivíduo com indivíduo, a partir do rigor da lei. Existem leis, meus irmãos, que foram feitas para o Estado,
não para os indivíduos. Então aqui eu quero apresentar um princípio para vocês, que eu aprendi depois de muito estudar sobre a Bíblia. Existem leis que servem para o Estado e que não servem para o indivíduo. E existe ética cristã que serve para o indivíduo, ou seja, para o trato interpessoal e que não serve para o Estado. Por exemplo, imagina se nós quisermos estabelecer para o Estado, ou seja, para o Brasil, para as leis do Brasil, a ética evangélica. Quando eu falo da ética evangélica, eu não falo da igreja evangélica, mas do Evangelho de Jesus. E, portanto, começarmos a achar que o Estado deve ser munido de uma ética cristã e deve começar a pensar as suas leis, o seu comportamento e o trato com os cidadãos a partir da ética evangélica, da ética de Jesus. Imagina, portanto, se o Estado, quando tomar um tapa de um lado da face, ele oferecer a outra. Ou seja, quando as leis do Estado forem violadas, o Estado não deve punir o indivíduo que violou e não deve punir a instituição que a violou, mas deve, portanto, oferecer a outra face, dizer, olha, você pode fazer de novo. Imagina se o Estado resolver viver a ética do Evangelho quando alguém lhe roubar a túnica, o Estado oferecer também a capa, quer dizer, se alguém roubar o Estado, se alguém roubar, qualquer um, e o Estado disser, não, nós vamos te perdoar, você pode até fazer de novo, ou então premiar aquele que roubou a túnica, ele vai dar também a capa. Imagina se o Estado pode, portanto, estabelecer como princípio a ética do Sermão da Montanha. Não pode. Não pode. Portanto, na teologia, existe uma diferença entre, por exemplo, um juiz. Lutero traz essa figura de forma brilhante. Aliás, foi Martinho Lutero que criou, que inventou essa coisa chamada Estado laico. Foi Lutero. Onde a instituição igreja não pode influir sobre a instituição Estado. E a instituição Estado não pode influir sobre a instituição igreja. E a gente faz uma confusão enorme sobre isso. Porque Estado laico não significa Estado ateu. Ou seja, o princípio cristão pode influenciar a produção de leis de um país? Sim, pode. Eu posso pensar a lei de um país a partir dos princípios cristãos? Não só eu posso, como eu devo. Como eu devo. Isso é a igreja influenciar o Estado? Não. Isso é a ética de um povo. E a ética de um povo sempre é criada a partir da sua confissão de fé, a partir da sua religião, sempre, sempre. A ética de um povo, ela se constrói a partir da sua religião. Diz um grande sociólogo que cultura nasce de culto. E que, portanto, a produção de leis que é feita pelo nosso Senado, pelos nossos políticos, ela nasce da aspiração do povo. E o povo pensa a partir dos seus pressupostos de fé, ou dos seus pressupostos de incredulidade. E o ateísmo também é uma profissão de fé. Quando alguém diz não há Deus, ele também está professando a sua fé, a fé de que não existe um Deus. A crença de que não existe um Deus. Você também vai ter leis que são influenciadas pelo pensamento religioso de alguém, ainda que seja um pensamento religioso ateu. Agora, o que é Estado laico? É a instituição igreja não poder influenciar sobre a instituição Estado, ou seja, um pastor não pode dizer para o Estado não pode pedir permissão para a igreja se ele pode fazer tal coisa ou não. Entende a diferença
entre princípio cristão que governa, que desenvolve as nossas leis, e as instituições não poderem influir sobre a outra? O Estado não pode dizer se eu, por exemplo, devo ou não devo fazer um casamento gay. Estou trazendo esse tema porque é o que está em questão, né? O Estado não pode, porque a ética da igreja é uma ética particular do Evangelho, e o Estado não pode influenciar sobre a minha consciência e sobre a profissão de fé da igreja. E a igreja, como instituição, não pode ter autoridade sobre o Estado, como tinha na época de Lutero. Mas os cidadãos, munidos da sua fé e dos seus princípios e pressupostos, podem pensar e votar leis a partir de princípios cristãos. Então, quando, por exemplo, nós somos contra o aborto, por exemplo, é um tema que está em questão. Se eu sou contra ou a favor, é outra história. Estou dando um exemplo aqui genérico. Quando nós somos contra o aborto e fala-se que essa é uma pauta conservadora a partir de princípios cristãos, é verdade. Ah, então, mas isso é violar o princípio do Estado laico. Não, não é. Não é. Isso é o pensamento de um povo, que, aliás, é o maior país católico do mundo e o maior país pentecostal do mundo. E que, portanto, vai pensar a partir da sua crença. E a sua ética é produzida a partir da sua crença. Pois bem, fechando esse assunto, a diferença do homem no cargo e o homem fora do cargo, Lutero fala uma coisa muito interessante. Imagina um juiz, ele tem que julgar um assassino. Lutero diz, o juiz tem que julgar o assassino se esse juiz for um cristão piedoso. Um cristão piedoso. Ele tem que julgar o assassino de acordo com todo o rigor da lei. Todo o rigor da lei. E aí foi provado que o sujeito é assassino, o juiz bate o martelo e condena a não sei quantos anos de prisão. Ele diz ali, o juiz representa o Estado. E ele tem que julgar de acordo com todo o rigor da lei. Acabou o julgamento, o juiz tem que tirar a toga, descer da tribuna. Ele diz, agora não é mais o homem no cargo, não é mais o homem representante do Estado, é o homem fora do cargo. O juiz piedoso, agora um cidadão cristão, deve se aproximar do condenado, abraçá-lo e dizer, eu vou orar pela tua vida, eu espero que o Senhor te abençoe e que Ele tenha misericórdia de você. A diferença do homem no cargo e do homem fora do cargo. Ter esse discernimento é dificílimo, dificílimo. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, é a lei que foi dada para o Estado. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, como vocês devem se relacionar interpessoalmente. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Meus irmãos, a ética do Evangelho é anti-intuitiva. A ética do Evangelho é anti-intuitiva. A nossa intuição sobre o que é certo e errado, sobre o que é justiça e injustiça, ela é intuitiva. Se alguém te dá um tapa na cara, você devolve o tapa, olho por olho, dente por dente. Esse é o nosso conceito de justiça. E é óbvio que há alguma justiça nisso, no devolver a ofensa. Afinal de contas, o Senhor Jesus não quer privar os seus filhos do direito de justiça ou de lutar pela sua dignidade. Então, se o meu filho, por exemplo, de 7 anos de idade, estiver apanhando na escola de criança, aliás, toda criança é perversa, mas de crianças um pouco mais perversas, que sempre tem aqueles piores, né? Eu devo ensinar o meu filho que ele não pode se defender?
porque Jesus ensina que a gente não pode se defender. Não, eu vou colocar o meu filho no Muay Thai, eu vou colocar o meu filho no Jiu-Jitsu, e vou dizer: filho, você precisa aprender a bater nos garotos que te batem, você precisa aprender a se defender. É óbvio que meu ensinamento vai ser esse, é óbvio. Perdão, não entendi. Não entendi. Ah, sim, não. Aí eu acho que a devolutiva é desproporcional. Uma criança bateu nele, ele tem só que bater e se defender. Agora, se o meu filho, eu acredito em conversão infantil, tá? Eu acredito em conversão infantil. Se o meu filho, com 7, hoje ele tem 7, 8, 9, 11 anos de idade, ele disser para mim: pai, olha só, esses meninos estão me batendo, eu posso me defender, mas sabe por que eu não quero, pai? Porque Jesus fala que se baterem de um lado da face, a gente oferece a outra. Então, eu não vou me defender, eu quero que eles entendam que eu sou de Jesus. Um dia eles vão perceber o mal que eles estão fazendo. Meus irmãos, aí é outra coisa. Por quê? Porque aí o meu filho está sendo movido por fé. Entendem? Aí é a fé dele que move o comportamento dele. Eu vou dizer: filho, certíssimo, você está certíssimo, porque ele está sendo movido pela fé. O que eu quero dizer com isso, ou o que eu percebo disso, é que a fé faz com que eu e você tenhamos comportamentos extraordinários, fora do ordinário, fora do comum. Porque olha só o que o Senhor Jesus disse, eu acho essa passagem aqui extraordinária, quando ele diz, verso 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Está aqui o 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa você tem? Não fazem os publicanos também a mesma coisa? E se você saudar somente os vossos irmãos que fazem o que você faz demais, não fazem os gentios também essas coisas? Ou seja, o que o Senhor Jesus espera, obrigado, meu irmão, o que o Senhor Jesus espera é que os seus discípulos, eu e você, tenhamos um comportamento completamente diferente das pessoas comuns, normais. Uma coisa que a gente aprende, meus irmãos, na palavra de Deus, de forma muito clara, que existe um eles e existe um nós. Existe um eles e existe um nós. Jesus espera que os seus discípulos tenham um comportamento fora do normal. Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 3, que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. E o homem espiritual, ele é considerado pelo homem natural como louco. Quando eu digo que existe um ele e um nós, claro no ensinamento de Jesus, é o que Paulo chama de homem espiritual e homem natural. Homem espiritual e homem natural. Jesus não espera que eu e você, que somos espirituais, tenhamos um comportamento de homem natural. Jesus não espera. Ele espera que a gente tenha um comportamento diferenciado. Eu vou dar um exemplo. É óbvio que eu sou contra o tráfico de drogas. É óbvio que eu sou contra o banditismo. Mas eu moro num lugar, eu moro próximo à igreja, né? Muito próximo, a 5 casas da igreja. E quando eu ando um pouco mais para dentro, pouca coisa, quando eu vou à padaria, que fica coisa de 500 metros da minha casa, eu vou andando, eu tenho que passar pelos moleques do radinho, né? Que eu estou já entrando na favela, os moleques do radinho, que são os traficantes, né? E tem um rapaz
que ele cresceu, ele nasceu e cresceu na rua, eu já moro ali há 15 anos, desde que eu fui pastorear a igreja, eu me mudei para ali. E tem um rapaz que eu vi ele crescer, e ele virou motoboy, ele entregava pizza, então sempre que eu pedia pizza, às vezes era ele que ia lá e tal. A gente não tinha muita intimidade, mas a gente trocava, né, palavras e tal. Até que um dia eu passei e vi ele sentado com um radinho na mão e uma pistola aqui. Aí eu parei e falei, pô, meu irmão, você, cara? Aí eu me aproximei, chamei ele, tinha mais uns 4 ou 5 junto com ele. Eu falei, isso aqui não é para você. Isso aqui não é para você. Aí ele falou, eu sei, pastor. Eu sei. Eu falei, posso orar pela tua vida? Ele falou, pode. Aí eu chamei os outros moleques, falei, deixa eu orar por todo mundo. Aí a gente deu as mãos, eu orei por eles, abracei. 2 semanas depois o moleque largou. Graças a Deus. Eu tenho 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano e meio. E até hoje ele está lá. Eu acho que ele voltou a ser motoboy. Ele saiu fazendo besteira, ele fugiu e levou a pistola, ficou procurado, mas depois ele voltou. Eu acho que ele devolveu a pistola porque não mataram ele. Hoje ele está lá quietinho. A questão é, eu sou a favor do banditismo? Não, absolutamente não. Mas eu devo amar o bandido de todo o meu coração. De todo o meu coração. O Senhor Jesus espera que a gente tenha um comportamento tão bondoso, tão misericordioso, tão amoroso, a ponto dos não espirituais, ou seja, do homem natural, o homem comum, olhar para o seu comportamento e dizer, esse cara não é muito bom da cabeça. Esse cara não é muito bom da cabeça, não. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual é considerado um louco pelo homem natural. Então, se você está pensando exatamente da mesma forma, de uma forma justa, correta e honesta, tá? Justo, correto e honesto. Porém, da mesma maneira que o homem natural, que é justo, correto e honesto, você está errado. Você não é espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa. A nossa justiça, a nossa retidão e o nosso senso de equidade, ele não opera a justiça, a retidão e a equidade de Deus. A justiça, a retidão e a equidade de Deus é diferente. Sabe por quê? Nós somos maus, nós somos perversos. Eu vou dar um exemplo para vocês de como nós gostamos de fazer o mal, nos valendo do que é certo e do que é justo. Como nós gostamos de fazer o mal, nos valendo do que é certo e do que é justo. Imagina que nós estamos num país, imagina, tá? Um exercício de imaginação. Nós estamos num país onde um determinado crime, um determinado delito, ele é punido com chicotada. O cara não é preso, ele não dá cesta básica, mas é chicotada, 30 chicotadas. Em alguns países isso é assim que funciona, né? Vamos fazer esse exercício de imaginação. E de acordo com esse país, essa lei é uma lei justa, e o meliante que provocou o delito, ele tem que ser chicoteado. E talvez uns digam que chicotear é melhor do que prender por 5 anos. Você dá 30 chicotadas nele e solta. Eu acho que eu preferia receber 30 chicotadas do que ficar 2 anos preso. Né? Ok. Então, não vamos analisar a justiça desse país. O princípio é esse. E aí existem 5 pessoas que têm que julgar a causa desse homem. E aí os 5 dizem, pronto, ele está condenado. Ele tem que tomar 30 chicotadas. Ok, um vira para o outro e diz, quem vai dar a chicotada? O cara vai dizendo, cara, eu não vou. Aí o segundo diz, não, eu também não. Aí o quarto, eu também não. Aí o quinto diz assim, deixa que eu dou. Olha o prazer que a gente tem de machucar o outro. A gente gosta de matar. Ser humano gosta de matar. Ser humano gosta de machucar. O sujeito diz, deixa que eu dou.
esse ser humano, esse indivíduo, ele é perverso. Ele tem prazer de chicotear seres humanos. Ele tem prazer de machucar a carne do outro. Só que ele não se permite fazer isso dentro de uma relação delituosa. Mas a lei o protege. Então, sob a lei, sob a égide da justiça, da equidade, do bem, como bom cidadão que ele é, como justo e honesto, ele vai pegar o chicote e se deliciar em esfolar as costas de um outro ser humano. Mas que bom que a lei o protege. Perceba que o Estado é justo, o Estado é correto, mas sempre existe o carrasco que, para estabelecer a lei correta, tem que ser um homem que gosta de praticar o mal, dentro da lei. Sabe, os homens que arrastaram a adúltera até Jesus, a lei diz para a gente apedrejar. Gente, eles estavam com a pedra na mão, babando, para atacar naquela mulher. E eu imagino que se eles tacassem, um garoto de 16 anos ia sair dizendo: cara, eu consegui dar uma pedrada nela, eu acertei a cabeça, bateu bem aqui na têmpora, e eu vi que abriu e saiu sangue. Olha só o prazer e a alegria de ter aberto a testa de uma pessoa com a pedrada e sair se sentindo o homem mais justo do planeta, operando a justiça de Deus na vida daquela pecadora. Perversidade, maldade. Agora imagina se esses 5 juízes são piedosos. São piedosos. E aí eles condenam o sujeito. Não, ele tem que levar as 30 chibatadas. Ok, quem vai dar? Não, eu não vou. Eu não tenho estômago para isso. Aí o segundo diz: cara, eu também não dou não. Não dou não. Eu não consigo bater em ninguém. E o terceiro fala: cara, não contem comigo. Aí o quinto diz: pô, eu também não. Eu condeno ele, eu confesso que ele é digno de ser chicoteado, mas eu não tenho estômago para chicotear ninguém. Aí eles dizem: caramba, eles não sabem o que fazer. Acontece assim, eu não estou dizendo que o Estado, vou me referir aos Estados Unidos, né, com pena de morte, mas uma coisa que eu observo é que há muitos condenados à morte nos Estados Unidos, né, porque eles acreditam na pena de morte, mas poucas pessoas que vão para a cadeira elétrica. Você vê os condenados à morte ficam anos presos, né, e eles não botam na cadeira. Eu imagino, tá? Que é porque, apesar deles terem a lei de pena de morte, eles não têm prazer em sentar ninguém na cadeira elétrica e fritar o sujeito até a morte. Eles condenam a morte, o sujeito fica com status de condenado à morte, mas fica preso por anos, porque o Estado não tem prazer em matar de fato. Você entende a diferença entre justiça e piedade? É mais ou menos isso. Mas o que nós conhecemos na prática são pessoas que, em nome da justiça, gostam de judiar. A gente tem prazer em humilhar o culpado, em pisar no que errou. A gente tem prazer. Nós somos perversos. A perversidade é isso, é se deleitar na dor do outro. Perversidade é o prazer de se deleitar na dor, na humilhação do outro. Só que, como nós nos sentimos muito justos e honestos, queremos fazer isso debaixo da lei, da justiça, e ainda sair de uma situação perversa nos sentindo cidadãos maravilhosos. Jesus diz: não seja assim entre vocês. Existem alguns problemas quando eu leio esse texto, problemas éticos seríssimos que a gente enfrenta no nosso dia a dia, e eu não tenho muita resposta para ele, tá? Mas eu quero dividir minha dúvida com vocês. A mulher que apanha do marido contumazmente, ela é piedosa, ela é crente, o sujeito é perverso,
é um descontrolado, um descompensado, bate na mulher. É crime o que ele faz. Essa mulher, ela deve continuar casada com ele, porque ela entende que quando batem numa face, ela deve oferecer a outra? Não. Ela deve fazer isso só na medida em que a fé dela e que o sentimento de dignidade dela ainda estão a permitindo passar por essa situação. Entende? O problema é que nós carregamos no nosso país, e aí estou entrando num campo aqui delicadíssimo, né, onde a nossa alma é inflamada e quando toca, dói. Mas tentando pensar ética, lei, fé, o princípio é, nós devemos nos submeter conscientemente a uma situação de injustiça, somente até onde a minha fé permite e o meu senso de dignidade próprio não são violados. Tem uma hora que essa mulher deve parar e dizer: se esse sujeito vai se converter ou não, eu não sei. Se ele vai se arrepender do seu pecado ou não, eu não sei. Eu sei que essa situação está adoecendo a minha alma e eu não posso me permitir isso. Ela deve, com a consciência tranquila, deixar esse homem. Se ela achar que esse homem é perverso, que ele é um agressor contumaz, que ele tem prazer em todo relacionamento humilhar as mulheres e bater nelas, talvez ela deva denunciá-lo e vê-lo preso. Agora, se ela achar, esse homem é pai dos meus filhos, é um descontrolado, um descompensado, não acho que ele seja um perverso que tenha prazer em fazer, enfim, estou aqui elucubrando, tá, gente? O quanto a ética cristã ela é relativa à fé de qualquer um. Por exemplo, Lutero, tratando desse tema, ele diz, se a mulher ou se o homem, né, ele fala de várias situações, ele diz, se o homem tiver fé perfeitíssima, ele deve fazer assim. Ou seja, a ética de Jesus é relativa ao tamanho da fé de cada um de nós. A ética de Jesus é do tamanho da fé de cada um de nós. Agora, qual é o princípio que deve governar todas as nossas decisões e todas as nossas atitudes? É o princípio de que um espiritual, ele deve caminhar a segunda milha, ele deve dar outra face, ele deve perdoar, porque ele quer ser igual ao seu Pai Celeste. Eu quero me parecer com Jesus. No meu lugar, o que Jesus faria? No meu lugar, o que Jesus faria? Isso não é uma questão de temperamento, porque tem pessoas que são mais fleumáticas. Sabe o que é o fleumático? Ah, tudo bem, por mim tudo bem. O fleumático é esse, que para ele está tudo bem. O que você quer, isso ou aquilo? Tanto faz, escolhe você. Para o fleumático, esse texto aqui cai como uma luva. Agora, para o colérico, que tem um senso de justiça e de dignidade própria muito aguçado, esse texto aqui é mais difícil. Jesus não está falando de temperamento. Jesus não está falando de temperamento. Está falando de fé, que é bem diferente. Fé é o quanto eu quero me parecer com o meu Deus. E o quanto, apesar do meu temperamento, eu quero seguir os princípios de Jesus. Isso é fé, é diferente. Diferente de temperamento. Diferente de senso de justiça. A fé faz com que você esteja numa situação onde o outro te humilha, mas você não se sente humilhado. Você não se sente humilhado. Uma vez um pastor amigo perguntou, como é que você permite que o sujeito fale assim com você, cara, e você continua amigo do cara? Eu fiquei pensando assim, bom, porque de alguma forma eu não me senti humilhado pelo que o meu amigo falou.
o meu amigo disse que eu era um cara perdido, né, assim, desorientado. Ele falou, pô, ele falou isso de você para mim, cara. Aí eu parei, falei, cara, mas ele está certo. Eu não sou perdido, desorientado, mas naquela situação específica e naquela fase da minha vida, eu estava completamente desorientado. Ele falou, cara, mas ele não disse isso para você, ele disse para mim, para um terceiro. Ah, tá bom, tá bom. Eu não me senti humilhado, não me senti ofendido. Ou seja, a minha dignidade está ainda íntegra, eu continuo amando o cara, eu não acho que ele vacilou, eu acho que as pessoas podem fazer comentários ao meu respeito e pode fazer comentário negativo ao meu respeito, caso o comentário seja justo, né? Caso ele não esteja levantando um falso contra mim, é a visão dele, ok, é honesto, é legítimo. Uma vez, estava numa reunião de pastores, né, com o pastor Antônio, que é o meu pastor de origem, e alguém falou assim, cara, fulano de tal não gosta de você. Ele falou, é mesmo? Por quê? Ah, falou que você é assim, assado. Aí ele, ah, tá bom. Falou, mas e aí? Ele falou, não, cara, as pessoas podem não gostar de mim, não é pecado não. Ela deve ter motivos para não gostar de mim. É impressionante, né, como a gente se levanta, não, que absurdo, como pode algum ser humano não gostar de mim, né? Seria de um orgulho, de uma presunção enorme. Ah, fulano não gosta de você. Pô, ele deve ter motivo para isso. Uma vez um amigo veio, anos que eu não o via, o Gerson, falou, Michel, cara, eu quero te pedir perdão. Eu falei, por quê, cara? Eu senti raiva de você por muito tempo, cara, porque você falou uma coisa, você foi muito infeliz no que você falou. Eu falei, sério, meu irmão, você ficou com raiva de mim esse tempo todo? Eu falei, cara, tu não sabe que eu sou o rei das frases infelizes? Falei, meu irmão, eu não tenho a menor lembrança do que eu falei para você, mas, cara, eu sou o rei das frases infelizes, cara, esquece isso. Ele não me disse o que foi que eu falei, eu não quis nem saber, falo tanta bobagem. Falei, ah, cara, não me leva tão a sério, não me leva tão a sério. Então, o meu temperamento me permite, mas às vezes a fé também permite. Eu, por exemplo, quando eu me converti, uma das provas, para mim, naquela época, de que eu era de Jesus, é que o meu pai começou a me perseguir muito, muito. Meu pai era muito ateu. Ninguém na minha casa era cristão, meu pai era ateu. E meu pai era um ateu praticante, sabe? O meu pai me via orando no meu quarto e ele me tirava da oração, me arrancava. Sai daí, cara. Eu dizia, pai, respeita a minha fé. Ele dizia, cara, eu não posso ver o meu filho falando com um ser imaginário que ele acredita que existe e eu não fazer nada, cara. Você não percebe que o que você está fazendo é loucura, pô? Eu não posso permitir que você continue igual um idiota, falando sozinho, acreditando que está falando com um ser soberano, que não existe. Vocês não têm noção do quanto as investidas do meu pai contra mim me traziam alegria. Alegria. Eu era novo convertido, eu me converti lendo a Bíblia. Eu não frequentava nenhuma igreja, eu não tinha nenhum pastor, eu não conhecia nenhum crente para me orientar. Eu trabalhava o dia inteiro, eu e minha mãe abrimos uma sorveteria, eu trabalhava o dia inteiro ali, eu ficava o dia inteiro lendo a Bíblia. Então eu não tinha nenhum crente que tinha uma referência para me dizer o que é certo e o que é errado. Só que eu li Jesus dizendo, quando te perseguirem, se alegre, porque significa que você é como os profetas que vieram antes de você. Quando meu pai começou a me ridicularizar, eu falei, caramba, eu sou de Jesus. Hã? Profeta. Então, quanto mais o meu pai me perseguiu, uma vez, ele fumando, é um absurdo, cara, você não vê que está tudo errado, que você não é a mesma pessoa, todo mundo diz que você está esquisito, cara, você era um garoto normal. Eu saio de casa, você está lendo a Bíblia, eu chego em casa, você está lendo a Bíblia, meu filho. E eu ria. Ele, do que você está rindo, cara? Gente, eu ria de felicidade, porque a única prova para mim que agora eu era discípulo de Jesus é que meu pai me perseguia. Meu pai atentou contra a minha dignidade? Não. Por quê? Porque a minha fé fez com que eu não sentisse a minha dignidade sendo violada. A minha fé mostrou que os ataques do meu pai contra mim eram provas de que eu era discípulo de Jesus. Você entende?
Existe uma diferença muito grande. Depois eu cresci, virei pastor, anos depois, meu pai me ligava, e aí, meu filho, você sumiu? Aí eu dizia, pô, pai, eu estou ocupado, trabalhando muito. Quem trabalhando? Pastor não faz nada, tu é um vagabundo. Aí eu ria, tá bom, pai, tá bom. Aquilo nunca me fez mal, gente. Uma vez, para terminar, era aniversário do meu pai, ou era dia dos pais, se eu não me engano, dia dos pais. Aí eu estava na casa do meu pai num churrasco. Aí meu pai fez uma gracinha dessas, que eu não lembro qual, né, debochando da minha fé. E eu sempre fui, gente, muito burro. Sempre fui muito burro, muito burro, muito burro. Aí as pessoas dizem, não fala isso que não existe gente burra. Existe, eu era burro. Eu fiz a terceira série 2 vezes, e a quinta série eu fiz 3. Eu me formei no 2º grau aos 19 anos de idade, fazendo supletivo. Sabe, quando você faz 2 anos e 6 meses, de tanto que eu repeti, né? Então eu tinha muita dificuldade. Eu não lia nada, eu não sabia ler direito, nada entrava na minha cabeça. Eu era muito, muito limitado. Eu era muito limitado. Eu era muito ignorante, muito burro, sem conhecimento de nada. Você vê, quando eu me converti, a minha mãe falou, Michel, o que você quer ser na vida, filho? Você precisa trabalhar em alguma coisa. Eu falei para minha mãe, eu quero ser pastor. Ela falou, mas Michel, você não sabe nem falar. Eu não sabia falar mesmo. Eu era burro, tadinha, ela não estava me ridicularizando, ela estava só constatando um fato. Michel, você não sabe nem falar, você quer ser pastor? Então, quando o meu pai me ridicularizou nesse dia dos pais, no churrasco, eu virei para ele e falei assim, pai, eu sou a prova antropológica da existência de Deus. Aí ele falou, filho, eu sei. Eu sei. Ele sabe, porque ele me conheceu antes da conversão. E ele sabe que a transformação que aconteceu comigo, só um milagre faria aquilo. Só um milagre. Só um milagre. Gente, eu não prestava para nada. Não prestava para nada. Eu fumava maconha, eu cheirava cocaína, eu bati com o carro do meu pai, dei perda total no carro dele. Meu pai também não era muito bom da cabeça. Eu cheguei em casa de madrugada, falei, pai, bati com o teu carro. Ele, tu bebeu? Falei, não. Tá bom. Só isso. Nunca reclamou de eu ter batido com o carro dele. Carro zero, cara. Eu dei perda total no carro. Enfim, meu pai e minha mãe morreram muito jovens. Meu pai morreu aos 51, minha mãe morreu aos 42. Meu pai era doido. A minha mãe se converteu, graças a Deus. Meu pai, infelizmente, não, até onde eu sei. Mas o meu pai me ridicularizava, mas aquilo nunca entrou no meu coração. A fé faz isso. A fé faz isso. Muitas vezes eu fui ridicularizado e humilhado, e aquilo entrou. Me faltou fé. Mas eu não retribuí a humilhação ou o dano por causa de uma consciência de evangelho. Uma consciência de evangelho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa mensagem de Jesus aqui eu aprendi e eu tenho praticado. Eu quero convidar vocês a fazer a mesma coisa. E a última mensagem é que Jesus diz que o nosso Pai é assim. Ele faz o sol nascer sobre maus e bons. Olha para a praia, um sábado de sol, você olha para aquela praia, todos, gente boa e gente do mal, desfrutando da mesma praia. Aí Deus faz cair a chuva na horta do homem mau, maligno, e na horta do homem bom. E ambas as plantas crescem e dão fruto. Na terra do maligno também, igualzinho na terra do bom. Jesus diz, eu quero que vocês sejam assim. Tratem da mesma maneira o homem bom e o homem mau. Isso é hipocrisia? É. Mas é uma hipocrisia tão saudável, gente. Eu detesto fulano, mas eu trato ele com amor. É o amor no trato. Talvez o sentimento venha a reboque. Vamos orar? Senhor Jesus, aumenta-nos a fé.
Foi o que Pedro pediu quando descobriu que ele tinha que perdoar 70 vezes 7. Pedro entendeu que o perdão era uma questão de fé. Aumenta-nos a fé. Senhor Jesus, a minha oração é que a nossa vida, o nosso trato com o outro não seja governado pelo nosso temperamento. Que o nosso trato com o outro seja governado pelo que a gente aprendeu contigo e que a gente tenha prazer nisso. Senhor Jesus, tratar o outro da maneira como eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe é idolatria. O que eu aprendi com os meus pais não é absoluto. Os meus pais não são a tua palavra. Eu tenho que abandonar o temperamento que eu herdei do meu pai, o temperamento que eu herdei da minha mãe, os princípios éticos que eu aprendi com eles. Tenho que abandonar. E eu tenho que abraçar, absorver, ser engravidado, embebido do que o Senhor ensina. E o Senhor está dizendo: filho, faz assim. Se alguém te der um tapa, não seja valentão não. Seja valentão não. Ah, Senhor Jesus, eu tenho tanto que aprender a ser homem com o Senhor. O Senhor nunca saiu com nenhuma mulher, nenhuma, morreu virgem, e era macho. Tua palavra diz que o Senhor é o modelo de homem a ser seguido. Tua palavra diz que o Senhor era sustentado por mulheres, e mulheres que viviam do dinheiro dos maridos ricos. E isso não atentava contra a tua dignidade de homem, de macho, de provedor. Não. Como eu tenho que aprender a ser homem como o Senhor, Jesus? Tua palavra diz que os homens te humilharam, te esbofetearam, cuspiram, e que o Senhor podia chamar uma legião de anjos para destruí-lo, mas o Senhor não fez, e nem por isso o Senhor foi frouxo, bobo, otário, nada disso. O Senhor continuou sendo homem, estatura de varão perfeito. Nos ensina, Senhor, a ser homem e mulher como o Senhor, não como o padrão da nossa sociedade ensina, não como nosso pai e nossa mãe nos ensinou, não segundo a nossa cultura, o nosso tempo, nossa época, nosso país, mas segundo o Senhor. O Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que nós julgaremos o mundo e os anjos. Significa que nós devemos ser mais sábios do que os juízes do nosso tempo. Nos dá sabedoria, mas a sabedoria do Evangelho, para julgarmos e tratarmos os seres humanos segundo o Senhor os trata, em teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos imediatamente